E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos para mais uma videoaula, onde eu vou estar deixando algumas dicas a respeito de como escolher o notebook ideal. É isso mesmo. Você, de repente, já passou por alguma situação em que você precisou comprar um notebook ou um computador, PC, e comprou de qualquer forma, né? Chegou na loja, viu ali, achou bonito e tal e comprou. Ou então você comprou de acordo com a dica de algum amigo ou alguma outra pessoa. Pessoal, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho para que todas as vezes que eu faça um novo vídeo, você seja notificado. Então, muitas pessoas quando vão comprar um notebook, elas têm essa dificuldade. Eu, por exemplo, sou constantemente solicitado a dar ajuda para as pessoas em relação a escolher um notebook ou um computador. Só que nessa videoaula de hoje, como você já sabe, nossas videoaulas, nossos tutoriais, eles são voltados para pessoas leigas. Então, a gente nunca usa termos muito técnicos acerca de componente eletrônico e entre outros detalhes. Porque a ideia dos nossos vídeos é realmente ajudar as pessoas que têm um conhecimento superficial sobre informática. Então, olha só, esse tema que é um tema que é recorrente, né, onde as pessoas sempre estão comprando notebook, comprando um computador. As pessoas que não têm conhecimento nessa área acabam comprando um computador, às vezes muito avançado, né, que já ultrapassa ali realmente o que a pessoa necessita, né? Um computador muito caro, né? E às vezes a pessoa compra um computador barato e o computador muito ruim, e aí com o tempo a pessoa tem que se desfazer daquele notebook, né? Daquele notebook para poder comprar um outro. Então, nesse vídeo de hoje eu estarei passando para vocês dicas bem básicas, bem diretas para você entender quais os passo a passo você deve utilizar para comprar um notebook ideal. Bom, essa aula nós criamos essa diretriz aqui. A gente começou apresentando, né? Nós vamos estar apresentando para vocês aqui alguns pontos a serem observados. Esses pontos precisam ser observados para que você, através dele, utilize como uma ferramenta para que você possa escolher o notebook ideal. E o primeiro ponto, né, é o ponto qual a principal atividade que você vai utilizar esse seu notebook, o seu computador, qual a principal atividade. Todo notebook, quando a gente compra porque a gente tem uma atividade principal, certo? Mas fora esse primeiro ponto a ser observado, nós temos o segundo ponto e o último a ser observado, que é quais as atividades extras você deseja utilizar no notebook. Todas as pessoas que compram um notebook para trabalho, né, com certeza ele quer utilizar esse notebook para um outro fim, que a gente chama de atividades extras. Então, tomando como base esses dois pontos, que é qual a principal atividade que você vai utilizar no seu notebook, no seu computador, e quais atividades extras você deseja também utilizar, nós vamos passar para um outro ponto, que aqui onde a gente criou esses três perfis, que como vocês podem ver. E aqui nós observamos que está aqui um perfil básico, um perfil intermediário e um perfil avançado. Não é que isto seja uma regra ou uma lei. Na verdade, a videoaula nós desenvolvemos ela criando esses pontos para ficar bem fácil de ser compreendido. Aqui, por exemplo, no perfil básico, a gente colocou aí os professores, né? São as pessoas, os educadores que precisam de um notebook para trabalhar com seus editores de texto, planilhas, etc. E fazer alguma aula online, né? Fazer alguma pesquisa, guardar muitos arquivos de prova, etc. Então, a gente colocou aí os professores educadores nesse perfil básico, né? Que eles não vão mexer em muitas ferramentas pesadas, que requer muito processamento e muita memória, né? Bom, é mais ou menos isso aí, perfil básico. Também nós colocamos os estudantes, pessoas que precisam de um notebook, os estudantes para acessar uma aula online, né? E responder alguns questionários, algumas provas, etc. Então nós colocamos também os estudantes aí no perfil básico. E por último nós colocamos no perfil básico pessoas que trabalham em escritório, pessoa que precisa imprimir um documento, mexer com uma planilha,
né? Trabalhar com o Word, enfim, todo o trabalho de um escritório. Então essas pessoas a gente também nós colocamos aqui na categoria de perfil básico. Já no perfil intermediário nós colocamos os web designers, os developers, que são as pessoas que trabalham com toda essa parte da estrutura de um site, loja virtual, mexe com edição de foto, etc. É essa parte toda que tem que estar precisando de um computador mais sofisticado, beleza? E por fim nós temos o perfil avançado, né? O perfil avançado a gente já colocou aqui o pessoal que trabalha com áudio, né? Tem que estar mexendo com áudio, edição de áudio, trabalha em estúdio, pessoas que trabalham com vídeo. O vídeo requer muito peso, né? Muito processamento, muita memória. Então nós colocamos no perfil avançado o pessoal que trabalha com áudio e vídeo. Colocamos também o pessoal que trabalha com engenharia e arquitetura, o pessoal que trabalha com Google SketchUp, trabalha com esses programas AutoCAD, entre outros, né? Essas pessoas precisam de um processamento maior, precisam de um equipamento mais avançado. Então, tomando esses perfis aqui como base, né? Lembrando que estas videoaulas elas sempre serão feitas para pessoas leigas, por isso nós não vamos entrar a fundo em questões de termos técnicos e etc, porque não vem o caso, né? Vamos para o próximo slide, que seria já tomando ali todos os primeiros pontos iniciais, passando por aqui, por essa parte, né, dos perfis que a gente desenvolveu. Aí nós vamos para outra parte que é importante. Eu ia esquecendo aqui, não posso esquecer desses, né? Nós temos também os gamers, né? São as pessoas que gostam de utilizar o notebook, o computador para uma jogatina, né? Bom demais, né? E aí tem que ter também uma máquina bem sofisticada para rodar os jogos, né? Principalmente os jogos atuais que requer aí muito processamento e memória, certo? Sem falar de vídeo, placa de vídeo, etc. Então, pessoal, acho que por aqui deu para vocês entenderem aí que são esses 3 perfis que nós desenvolvemos aqui, para vocês terem uma ideia. Cada pessoa tem que estar ligada a um perfil, beleza? Então, próximo slide, a gente precisa tomar em consideração algumas coisas que são técnicas, que não tem jeito, a gente não tem como fugir, que são a questão dos processadores. Você precisa saber o que é um processador de um computador, a questão da memória, você também precisa saber, entender um pouco, mesmo que seja superficial, você precisa entender. Bom, nós vamos por essa parte, que a parte nós vamos conhecer a estrutura do notebook, do computador, né? Superficialmente falando, nós vamos começar entendendo sobre os processadores. A gente precisa saber alguma coisa sobre processadores, alguma coisa sobre memória, porque isso faz parte da estrutura física do hardware, da máquina, e também do armazenamento, né? Então eu fiz aqui uma pesquisa, pessoal, e eu queria começar a falar para vocês o seguinte: naqueles níveis que eu falei para vocês, nós temos aqui, para cada perfil, melhor dizendo, nós temos um processador ideal, vamos dizer assim. Nós vamos falar dos processadores primeiramente, como os processadores da Intel. Vou falar da Intel. Existem outras empresas que fabricam outros processadores, como a AMD e entre outras, né? Então nós vamos falar hoje do Intel. Por quê? Porque é um dos processadores mais populares e os mais utilizados, né? Vamos dizer assim, no mercado. Então nós temos aí o processador Intel Core i3, da 10ª geração. Lembrando, pessoal, que nessa videoaula eu estou falando de processadores de 10ª geração. Nós temos processadores mais antigos, de 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª e para baixo, né? Mas como esse áudio está sendo produzido agora, em 2021, já temos aí geração 11ª e etc. Mas nós vamos falar aqui, tomar como base processadores de 10ª geração, que é o que você encontra nas lojas hoje, né? Então nós temos o Core i3, temos o Core i5, né? Temos o Core i7, certo, pessoal? E eu deixei aqui um detalhe, né, que é o máximo de memória cache a partir da 8ª geração, ou seja, mesmo que você não encontre um computador, um notebook com processador, vamos dizer, de 10ª geração, você encontra na loja uma promoção, compre a partir de 8ª geração, certo? Mas também tenha em mente de você perguntar para o vendedor, né, qual a memória cache desse processador, porque quanto maior a memória cache de um processador, é melhor, né? Porque a memória cache é a memória mais cara que existe, na verdade, e por isso que o processador fica mais caro, de acordo com a quantidade de memória. Sem falar também de núcleos, que a gente não vai entrar em detalhe. Aqui vamos falar apenas do básico, né?
Então, quando você for comprar um notebook, tenha como base que você precisa saber se ele é Intel Core i3, 5, 7, se é de 10ª geração já está bom. Mas sempre procure ver na descrição se o máximo de memória cache, quanto mais memória cache melhor. Se você pegar um Core i3 com memória cache, vamos supor de 4 MB, né, e de repente você acha um Core i3 de uma outra geração com 6 MB, é melhor comprar de 6. Então é uma questão que você vai ver na hora o que é melhor, certo? Então outro ponto também é a memória, né? Vamos observar as memórias. Nós temos no mercado a memória de 4 GB, temos memória de 4 GB, 8, de 8 a 16, 32 e aí 64 e aí vai. Mas percebam que o que eu quero dizer para vocês é que se você encontrar um Core i3, por exemplo, com 4 GB de memória RAM, beleza, dá para usar tranquilo. É um notebook que vai responder dentro do seu perfil, se for um Core i3 que eu vou falar lá na frente, né, do vídeo. E nós temos também, a partir do Core i5, eu sempre aconselho você pegar um notebook que tenha pelo menos 8 GB de RAM. Mas se você encontrar de 4 também, dá para funcionar tranquilamente, você vai lhe atender, certo? Mas se você puder encontrar um Core i5 já com 8 GB de RAM, é melhor, porque é um processador que ele é mais poderoso do que o Core i3, né? Agora, quando você comprar um notebook Core i7, primeiro você dificilmente vai encontrar um com 4 GB de RAM, né? Porque geralmente os Intel, os Core i7 já são de 8 GB para frente, então de RAM, né? Então, sempre bom você ver isso. Coloquei também um detalhe aqui, observar o máximo da velocidade da memória. Toda memória ela tem uma velocidade de clock, de hertz, megahertz, né? Então você vai ver lá na descrição, lá, quanto maior os hertz, é melhor. Sempre observe esses detalhes, né? Memória cache de processador, velocidade de memória, beleza? Eu não quero me aprofundar muito tecnicamente para não confundir a cabeça das pessoas. Então, o outro ponto é o armazenamento, né? O armazenamento você tem que escolher se você quer um HD ou se você quer um SSD, certo? Então, o HD você já conhece, que é o hard drive, né? Que é o disco rígido, que é aquele que a gente já tem no computador normalmente, que é o disco, vamos dizer que tem um disco, né? E ali ele tem uma forma de leitura diferente do SSD. O SSD já é um armazenamento que é parecido com uma memória, vamos dizer assim, bem popular para vocês entenderem de forma bem bruta, como se fosse um pendrive, né? É uma memória, né? Então é um equipamento até que se ele cair, ele tem um risco muito pequeno de danificar, tendo em vista que o HD, né, o disco rígido, se cair já era, né? Se ele der um baque no HD, dificilmente ele vai funcionar. Por quê? Porque dentro dele ele tem componentes como o disco, ele tem lá toda uma estrutura física que se vier a levar um choque ele já não funciona mais, é muito sensível. Já o SSD não tem esse problema, que é os discos novos, né? E tem disco muito mais avançado que SSD, tem memórias aí muito mais avançadas. Hoje no mercado você encontra HD, que é o disco rígido, a partir de 1 TB, que já é um armazenamento grande demais. Você, para encher um disco de 1 TB, só se você trabalhar com vídeo, áudio e encher, e trabalhar mesmo muito, precisar de muita coisa, né? É um disco realmente muito grande, o disco de 1 TB. Já quando você compra o SSD, vamos falar aqui de SSD, lembrando que existem outros dispositivos de armazenamento mais avançado que SSD, mas vamos falar de SSD. Já quando você encontra um notebook SSD, geralmente você vai encontrar de 260 GB, 280 GB, 120 GB. O armazenamento é pequeno, mas devido a ele ser uma memória, né, vamos dizer assim, né, um dispositivo que ele tem uma velocidade muito grande de leitura, né, de gravação e leitura é muito grande. Então por isso que os notebooks e os computadores que trabalham com discos SSD, eles tendem a ser mais rápidos, sem dúvida, não tem como, porque o acesso à memória é muito rápido, né, do disco. Beleza, pessoal? Então, tendo aqui esses 3 pontos, que é você observar processadores, memória e armazenamento, né, tem esses pequenos detalhes, aí nós vamos passar para outra parte, né? Eu quero deixar também aqui um outro detalhe, que é o máximo de velocidade e armazenamento. Vocês percebem que aqui no disco, no armazenamento, tem aqui o HD, né? Tem HDs de 5.400 RPM e de 7.200 RPM. Essa velocidade também ela é importante, né? Hoje geralmente se usa 5.400 RPM, as rotações que existem no disco, né? Mas existem os discos que chegam a 7.200 rotações. Mas isso somente para HDs comuns, que é o HD, o hard drive. Mas para SSD não existe isso não, de rotação, porque lá não tem um disco interno, é apenas uma memória, beleza?
Então vamos lá, pessoal, eu escolhi aqui 3 modelos de notebook mais em conta e os mais atuais que você encontra em qualquer loja, né? Essas lojas aí, Casa Bahia, entre outras lojas aí, americanas, entre outras. E aqui vocês observam que eu coloquei nesse primeiro Core i3 aqui, eu coloquei o perfil do professor, estudante, escritório, né? Que é aquele perfil lá atrás que a gente falou. Mas isso não quer dizer que é uma regra, que você tem que comprar esse notebook para você. Eu estou passando para você, que é desse perfil, que esse notebook é um notebook ideal para você. Olha só, ele é um notebook Core i3, né? Eu não costumo falar de marca, porque marca todos eles nenhum deles fabrica peça, né? Como vocês sabem, são apenas empresas que montam o notebook. A tela eles mandam fazer na China ou em outro lugar. O teclado é feito por uma outra empresa e etc. Então eu não gosto de estar olhando marca de notebook, não. Eu gosto de olhar mais o que tem dentro do notebook. Ou melhor dizendo, a estrutura dele. Então aqui nós temos um notebook Lenovo, né? E é um Core i3, tem 4 GB de RAM, como vocês estão observando aqui, e 1 TB de HD, né? Ou seja, um disco rígido físico normal, não é uma memória. Tem uma tela de 15 polegadas e ele vem com Windows 10. Aqui eu coloquei para vocês que esse processador tem 4 MB de cache, beleza? Preste atenção nesse detalhe. O preço desse notebook hoje, em 2021, está R$ 2.900, né? A casa de R$ 2.900. Vamos para os detalhes desse notebook. Ele tem um disco rígido, um HD, 5.400 rotações por minuto, e ele tem 1 TB de armazenamento, é muito grande. Então professor, estudante, pessoal que trabalha no escritório pode inventar papel, ou melhor dizendo, documento, porque tem muito espaço. É um notebook, ele tem 4 GB de memória RAM, ou seja, é uma memória boa. 4 GB já está boa para já está boa para esse Core i3. E a velocidade de clock da memória é 2.666 MHz, uma memória veloz, né, o DDR4. E tem um detalhe aqui, pessoal, olha só, esses 4 GB que tem nesse notebook é soldado, ou seja, não é um slot, não é uma memória que você vai poder trocar, certo? Mas não fique com medo não, porque esse tipo de memória soldada dificilmente ela queima, não vai deixar de queimar, que queima, toda memória queima com o tempo, dá um problema, mas no caso aqui é uma memória soldada. E aqui diz que tem um slot livre, que significa que você pode comprar uma outra memória de slot, de encaixe, um pente de memória no linguajar popular, e encaixar nesse notebook e aumentar a expansão dele, beleza? Colocando um de 8 ou um de 16, sei lá, quanto você achar melhor, um de 4. Então esse notebook ele tem isso, ele é uma memória soldada. Ele também tem uma bateria de 2 células de 30 watts por hora, ou seja, a potência dela, do consumo dessa bateria aqui, é uma bateria de 30 watts hora, ou seja, 2 células. É uma bateria que não vai durar muito tempo, tá? Porque ela é só 2 células, e geralmente é bom você procurar um notebook, se você quiser um notebook de 6 células, quanto mais células na bateria melhor, mas aqui, por estar nesse preço aqui, é um notebook compacto, não tem que também ter uma bateria muito grossa, porque senão o notebook não vai ter como manter o perfil dele, que é um notebook bem compacto. Então por isso que eles colocaram também bateria de 2 células, beleza? E também o processador, a estrutura dele em si não deve consumir muita energia também. E a bateria dele também não é removível, certo? No dia que a bateria dele morrer, já era, não tem mais como remover. Não é aquela bateria removível, você vai ter que levar numa assistência para que um técnico remova a bateria interna, porque deve ser uma bateria soldada ou alguma forma colada, como aqueles celulares que não trocam bateria. É possível que você troque por uma outra consertando, beleza, pessoal? Esse é o notebook para professor, estudante, escritório, o notebook ideal, vamos dizer assim, para você não gastar muito, na casa de 2.900. Não é regra, hein, pessoal? Vocês podem também comprar um Core i5, né? Já é para quem vai usar muito videoaula, você já compra um Core i5, beleza? Vamos lá, o próximo perfil, né? Tomando sempre aquelas informações lá, para web design e os developers, né, as pessoas que desenvolvem site, mexem com essa questão de desenvolvimento, mexe com linguagem de programação, etc. Quer trabalhar com um notebook que não seja muito caro, não tem uma grana para comprar um notebook maior, que o correto seria comprar um Core i7, mas aí você compra o Core i5, né? Aqui eu achei esse Core i5 aqui na casa de 3.700. Também peguei o mesmo modelo para a gente não fugir muito de marca e tal. Já esse aqui é um Core i5, tem 8 GB de RAM, vocês percebem que ele já trabalha com 8 GB, né, de RAM. 1 TB de HD, também muito grande, não é um disco rígido mesmo, comum.
tela de 15 polegadas. Esse aqui já tem 6 MB de cache, quer dizer, já é bom, né? O notebook já tem uma cache maior. O disco rígido de 1 TB, 5400 RPM, ele tem 8 GB de memória DDR, 2.400, percebam que o modelo anterior, a memória é mais rápida do Core i3, ó, 266, 2666, já esse aqui já tem 2.400, é mais lento, né? Ele tem 4 GB de memória soldada, né? E mais 4 slots solto. Acredito que esses 4 GB que estão soldados, os outros 4 para formar os 8 MB, os outros GB deve estar através de slot, né? Deve ser isso. Porque vocês percebem então que a memória soldada é muito boa, dificilmente vai queimar, danificar. A bateria é a mesma coisa, por ser um notebook compacto, não tinha como colocar uma bateria com mais células, talvez seja isso, seria uma bateria mais grossa. E também a bateria é do mesmo jeito, não é removível. Então esse notebook aqui Core i5 ele é voltado para o pessoal aí do web designer e developer, esse pessoal que trabalha com desenvolvimento, beleza pessoal? Não é regra, se tiver grana, compre um Core i5, compre mais memória. Então isso aqui pessoal é uma videoaula, é um vídeo tutorial, melhor dizendo, para as pessoas leigas que querem comprar um notebook tão sem grana, ou então querem comprar um notebook ideal para não gastar muito dinheiro porque não tem, ou algo assim. Então é um vídeo voltado para o pessoal aí, viu, que quer comprar, beleza? Bom, aqui por último nós temos um último notebook que nós escolhemos, que está na faixa de R$ 4.800. Você pode encontrar um notebook de R$ 5.000, R$ 5.200, até melhor do que esse, mas nós escolhemos um mais barato e melhor, né, em termos de custo-benefício. Então aqui nós já temos um Core i7, um processador excelente, mesma fábrica, mesmo Lenovo, né? R$ 4.800. O que nós temos aqui? Nós temos um Core i7, já um processador bem avançado, já vem com 8 GB também. Percebam aquilo que eu falei para vocês, ó, Core i7 dificilmente você encontra com 4, muito difícil, né? Então já vem com 8 GB, tem 1 TB também. Esse aqui, já por ser um Core i7, né, já vem com uma placa de vídeo, né, de 2 GB, tela Full HD, ou seja, uma placa de vídeo para quem vai jogar, né, porque vai mexer com jogos, né? Não quer dizer que o Core i5 não jogue, mas esse aqui já é um computador, um notebook mais avançado, já tem uma placa interna com 2 GB de memória, já faz com que a própria placa em si use os recursos dela, ao invés de mexer no recurso do computador, do notebook. Então um notebook mais veloz, né, mais avançado. Por isso que é um Core i7, já é voltado para o pessoal do áudio, vídeo, engenharia, arquitetura e gamers, né? Já dá para jogar um gamezinho aqui bacana nesse notebook, beleza? Esse já tem 8 MB de cache, viu pessoal? Já é um processador que tem uma memória maior de cache, processador mais rápido. Mesmo que ele tenha aqui 2.400 de velocidade de memória RAM, né? Mas o processador tem uma memória cache boa. Então está na casa de 4.800, o disco rígido dele tem 1 TB também, mesma velocidade. Tem 8 GB de RAM, DDR4 2.400 MHz. Aqui ele vem com 4 GB soldado e 4 slots livres para colocar quantos pentes, mais 4 pentes de memória, né? Ou seja, provavelmente deve ter um pente já aqui ocupando espaço com 4 GB para formar os 8 GB. Também a bateria é a mesma coisa, 2 células, né? Só a potência que já é maior um pouco, 35 watts. E a bateria dele também não é removível, é o mesmo modelo, é um computador compacto, né? E aqui eu deixei uma observação: você poderá encontrar um notebook com SSD com um pequeno acréscimo e vale muito a pena. Ou seja, essa dica fica não só para esse Core i5 e 7, mas fica para todos os outros cores. Você pode muito bem procurar um notebook, mesmo que aumente mais R$100, 150, R$200, 200 já é muito, né? Mas R$100 que aumenta que 150, vale a pena você pegar um com SSD. Isso se você não for precisar de muito armazenamento, beleza? Mas hoje em dia todo mundo precisa de muito armazenamento. Então o problema é esse, é que se você compra um notebook desse aqui e usa um HD comum, sem ser um SSD, aí às vezes o desempenho do notebook não é tão grande, né? Há uma deficiência por conta do acesso aos arquivos no HD, que ainda é um HD que trabalha com uma rotação de 5.400, né? Ou seja, o tráfego de informação é mais lento em relação a um SSD. Se você trocar o seu HD por SSD, é outra realidade. Beleza, pessoal? Então é isso aí, esse é o final da nossa videoaula, nosso tutorial de hoje. Eu espero que ele tenha ajudado vocês e até a próxima.
Beleza, pessoal?